Eu espero que exista gente mais como eu, no sentido de estar buscando respostas. E quando você está buscando respostas é porque você tem perguntas. E perguntas sérias, significativas, questionando o seu tempo. A gente está vivendo um tempo muito louco. O que eu gostaria, por exemplo, era de encontrar uma resposta que eu já fiz a algumas pessoas, mas até eu gostei de uma pessoa muito sincera que respondeu não saber. Porque a minha questão nesse vídeo de hoje, o que é igreja? O que é igreja? O que é ser igreja? E essa pessoa me respondeu, a gente não sabe. A gente não fazia ideia o que tinha na mente de Cristo. E não sabe quando ele falava o que lá os apóstolos entenderam, ou o que ele falava, o que seria ser igreja. A gente tem algumas noções, definições e uns campos pelos quais a gente anda. E eu tô dizendo isso porque essa semana, como todas, eu sou sempre muito reflexiva, um traço da minha personalidade. E logo no domingo, durante um culto online que eu estava assistindo, eu não conheço, não pertenço àquela igreja como membro, e teve a notícia, o pedido de oração, que uma jovem de 14 anos tinha se suicidado. Hoje, uma colega falou que tem uma conhecida da mesma igreja, parece que ela, que tentou suicídio e está fazendo exames para ver se houve morte cerebral e estão no aguardo. E há muito tempo eu discuto com os meus filhos essa angústia que nasceu em mim. Eu já tinha mais de 30 anos, perguntas, questionamentos, e você passou da metade você tem um quarto de século. Aí eu comecei a me questionar e isso veio se acirrando depois dos 30 anos, e questões a respeito de tudo, de diversas coisas. E hoje eu não sei o que acontece, porque viver com seriedade é uma coisa. Eu acho que tem jovens que podem ser sérios em relação à vida, mas não essa coisa do desânimo. E eu gostei muito de uma pregação que eu vi antes disso, o mês passado, finalzinho de setembro, que falava justamente sobre isso. As igrejas neopentecostais e as contemporâneas, da qual inclusive eu faço parte de uma, mas ficou muito moda já nos anos 90, finalzinho da década de 90, as igrejas neopentecostais especiais, ou a maioria, falar que pare de sofrer, como se isso fosse possível, como se essa fosse a proposta de Cristo. E isso minimamente, sem ser uma grande estudiosa ou leitora da Bíblia como eu deveria ser, eu acho que é bem notório. O tipo de felicidade, o tipo de alegria é outra coisa que ele está dizendo, vem do Espírito, vem de Deus. E a minha questão é, com tanta igreja, com tanto dinheiro que rola nas igrejas, nas megas igrejas em especial, o que nós estamos fazendo? Nós que nos dizemos filhos de Deus, o que nós estamos fazendo? E aquele versículo que fala que a natureza geme e clama, e nós também, pela manifestação dos filhos de Deus. Não é o pare de sofrer. E a gente começou a ver a igreja como resolvidor de vida. Venha resolver a sua vida aqui. E é isso, não é palavra minha, eu concordo com o pregador do qual eu ouvi isso. Porque isso é público e notório. Você, a gente se achegou à igreja para resolver a vida. O marido que se foi, aquele marido que a gente não quer que se vá, a doença. E aí a gente vem como se toma alguma coisa de Deus, vira as costas e pronto, dele você não sabe nada. A igreja não é um resolvedor de vidas, como diz esse pregador. A igreja teria que ser uma impulsionadora de relacionamentos. Só que a igreja não é algo etéreo. Infelizmente, ela somos nós, que na verdade é deletério, né? A gente não constrói. E a gente é fruto de um tempo, e nesse tempo de coisas muito rápidas, de coisas muito superficiais. E eu gostei muito de um professor de filosofia cristão, que eu achei o máximo, porque é uma grande verdade. Pode não ser a única,
Mas nós estamos como estamos emocionalmente, psicologicamente, do recém-nascido até o mais idoso, sem referência. Se a referência lá no passado era teocrático, tudo era Deus, nós tiramos Deus e não temos referência de nada. E o que a gente veio colocando como referência, a gente veio se desgostando. E eu achei muito interessante, casando tudo isso que eu vi nesse histórico todo de vida meu, não foi num lugar só, não é de uma pessoa só, é que realmente a gente quer viver de expectativas. A não concretude das expectativas gera em nós frustração. Da frustração vem a amargura. Mas Cristo não falou para você vir com expectativa, como a primeira igreja que eu frequentei, assim, de querer me relacionar com alguém. Uma pessoa muito querida me falou, não, quando eu comecei, você faz prova do Senhor. Falei para ele, não, na igreja onde eu tô, tá todo mundo muito bem vestido. Eu não vou se o Senhor não me der Y, tipo assim, eu não quero me vestir inferior ao povo que tá lá. Eu quero ter o mesmo nível. E o Senhor me deu, porque Ele dá, porque quando Ele te dá a missão, Ele te dá a obra, Ele capacita, Ele... Gente, é isso mesmo? Ali já, eu não disse isso pra ela, mas eu sempre carreguei isso comigo, como uma mágoa profunda de mim, por não ter argumentos para falar, é isso mesmo? Desses anos todos que você tá na igreja, dizendo ser evangélica, você tá lendo a Bíblia? Ou você tá só escutando? Porque a gente escuta, né? A gente só escuta, a gente pensa que é da linhagem dos judeus, que lá a Bíblia mesmo fala que era uma tradição oral. E hoje a gente pode ler, eu também não leio. Então, assim, quem é que olha pra gente e fala, nossa, que tipo de vida é essa sua? É isso que eu queria entender, isso que eu queria te perguntar, isso que, enquanto igreja, enquanto simpatizante ou enquanto membro de igreja, quem olha pra gente, ou qual dessas igrejas que estão espalhadas só na minha rua, eu acho que tem umas 6 igrejas evangélicas. Qual delas realmente não faz propaganda de si mesma, mas é olhada por quem está de fora, ou mesmo por nós, e a gente fala, não, tem um espírito diferente ali, tem alguma coisa diferente ali. E é essa diferença, que ela não é a diferença do que você pode fazer por mim hoje, mas a referência de me dar uma perspectiva de futuro, de eternidade, porque eu achei interessante, eu não vou lembrar exatamente agora as palavras, mas quando é que nós vamos aprender de Deus para que alguém olhe para nós e veja que somos a imagem e semelhança dele, com a imagem menos turva possível, e Deus consiga, através da nossa vida, independente de igreja que você vá, mas através da nossa vida consiga projetar a Ele mesmo. Quando nós faremos com que as outras pessoas conheçam o eterno? Quando na nossa vida vai fluir eternidade? Então não é o que comer, como Jesus disse, não é o que vestir. É quando nós teremos essas pessoas cheias dessa eternidade, porque Deus já vai estar habitando dentro de nós, indo na contramão de tudo desse mundo e fazendo, através da nossa vida, jorrar essa vida abundante que Ele fala, que não é o pare de sofrer, que vai para muito além do seu vestir, do seu sofrer. Gente, quando é? Porque para exalar vida, a gente tem que ter vida. E hoje mesmo eu falei para uma coleguinha de manhã, vida não é esse sopro, ó. Você levanta, abre. Não! Vida é como eu vi numa pregação de quando Jesus restaura o paralítico que estava há 38 anos no poço de Betesda. A palavra no grego pode ser traduzida como traduzem por cura, traduzem também, dependendo do contexto, por salvação, mas é ressurreição. Ressurreição. Quando que a gente vai exalar a ressurreição de Cristo? Porque ela tem que estar primeiro na nossa vida, ela não está na minha. Mas é isso que eu acredito
que falta a gente entender do que é igreja e do que é Cristo e deixar Ele falar e deixar Ele realmente transparecer, mas tem que começar na nossa vida. A gente ainda cheira sepulcro caiado. Como é que nós vamos deixar que Deus trabalhe na vida daquele que está com intenção de suicídio, ou então aquele que é homicida, aquele que é ladrão? Como que Deus vai ser exalado através da nossa vida para matar esse espírito pecaminoso que tem dentro de cada um de nós, se Ele não consegue fazer isso em nós, que nos dizemos, eu não me digo, mas as pessoas que se dizem filho de Deus e com vergonha, eu nunca consegui dizer isso, sou uma filha amada de Deus, não por causa de Deus, pela minha falta de conhecimento de Deus, não me sentir assim, não que Ele não me ame, exercer esse sentimento, que isso aí muda relacionamento, e realmente conhecer esse Deus de vida, esse Deus de amor. Tanta igreja, tanta pregação, tanta rádio amaldiçoada falando de Deus o tempo todo, tanta igreja falando de um Deus estranho que não é o da Bíblia o tempo todo. Nós vivemos uma prática de um Deus estranho que não é da Bíblia o tempo todo, enquanto a gente também está sem vida e as pessoas matando e sendo mortas, e as que se automatam, mas elas mesmo tiram a própria vida. Quando a gente está nesse estado que nós estamos, eu, você e as pessoas que se suicidam, é porque Jesus precisa vir realmente para que o conheçamos, porque a vida já não estava ali. E não é questão de culpa, é questão de responsabilidade da ausência de Deus e o império do inimigo, o império das trevas que se propaga por responsabilidade nossa. Que Deus conceda a mim, a você e a todas as pessoas pelas quais eu clamo, que não são só meus parentes, que são as pessoas das quais Deus me traz a memória, as que eu vejo na rua, que Ele traga realmente essa palavra que Jesus deu ao paralítico lá em Betesda, que é cura, salvação, ressurreição, chamado para a verdadeira vida. Que nós saiamos dos nossos túmulos religiosos e nasçamos para Jesus mesmo, como Lázaro, que com a voz poderosa do Criador o chamou pelo nome. Vem para fora. E ele teve vida. Que o Senhor nos ajude.